isso, querido, vamos para a palavra de Deus nessa noite. Quem está nas redes sociais já viu que o pastor colocou um banner hoje. Eu agora faço o tema da mensagem e quando dá tempo, eu faço uma propaganda já com o tema da mensagem. E sabe o que eu vou falar hoje? Quem viu lá já sabe. Não sabe, não? Nós estamos falando sobre o céu. O que você e eu aprendemos na igreja tradicional? Que quando morremos, o que acontece? Nós vamos cantar num coral do céu. Oh, Jesus! Nós acabamos de adorar aqui, irmãos. Com intensidade, eu tenho certeza disso, porque o inimigo quis tirar nossa luz. Aquilo não foi acaso, não, irmão. É para dar um apagão e a gente ir embora para casa. Amados, todos nós, ou a maioria de nós, aprendeu que depois que morre, a alma sobe e é encaixada num lindo coral que fica continuamente adorando a Deus. Quando eu era novo convertido, foi isso que me disseram. E o irônico da história é que o pai de minha esposa, Lenice, o falecido pastor Mário, naquela época não era pastor, quando eu cheguei na igreja, ele era o quê? Regente de coral. E eu, com 23 anos, ainda tinha uma voz boazinha, segundo tenor. Onde eu fui parar na Igreja Batista? No coral. Tinha ensaio no coral, eu no naipe dos segundos tenores. Cantando, ensaiando, fizemos cantata de homens. Depois eu trago umas fotos para você ver. Seu pastor com 20 e poucos anos cantando, vestido de roupa típica, bíblica, turbante e tudo, irmãos. Que pena que eu não trouxe para mostrar aqui. Enfim, queridos, roupa típica da época, né? Nas cantatas de Natal, principalmente. Então, queridos, eu passei, deixa eu falar muito sério com vocês. Esse assunto parece lúdico, até engraçadinho, mas ele é um problema sério. Sabe por que é um problema sério? Eu vou mostrar a vocês biblicamente. O que tem de mais achar que a gente vai cantar num coral no céu? Vamos cantar ou não vamos cantar? Sim ou não? Sim, baseado em qual versículo? É uma ideia bonita, porém ela tem base bíblica? Isso aí é uma por associação de ideias. Eu perguntei se tem base bíblica clara. Que nós vamos cantar no céu num coral. Então, meus amados, a gente aqui não fica com conjecturas, não fica com pensamentos humanos, doutrinas humanas, dogmas e sofismas. Nós ficamos com a palavra. Só para apimentar um pouquinho essa questão, abra aí em Salmo 84, 4. Normalmente a mídia joga aqui para a gente aqui. Salmos 84, verso 4. Vou passar por aí. Hoje eu quero tirar essa dúvida. Na verdade, eu fiquei o dia de ontem todinho. Caiu aqui. Eu fiquei o dia de ontem, na terça-feira, estudando sobre esse assunto, pesquisando. Eu pesquisei basicamente quase que o dia inteiro na internet. Porque eu queria ver as raízes dessa ideia. De onde surgiu a ideia de que nós vamos cantar num coral para sempre, eternamente? E aí eu fiz pesquisa, achei pouca coisa, não é, daquilo que eu queria pesquisar. Aí minha digníssima esposa, ajudadora idônea, ela foi lá no computador, jogou no chat GPT a pergunta, aí ele me trouxe um monte de informação. Olha, irmãos, essa IA, ela é boa, mas ela é viciante, cuidado, hein? Ela facilita demais, isso é um perigo. Mas, enfim, acabou me ajudando a ter mais algum subsídio documentado sobre essa ideia, amém? Mas para começar, Salmo 84, verso 4. Vamos ler todos juntos? Bem-aventurados os que habitam em tua casa. O que está escrito aí? Louvam-te perpetuamente. Obviamente, o salmista está pensando no templo em Israel, onde os levitas cantavam. Onde os levitas adoravam de contínuo, tanto nos ensaios como nos cultos.
Porque o levita vivia para isso. Ok? Mas deixa eu começar a quebrar aqui. Eu vou quebrar muita coisa aqui hoje, irmão. Hoje eu vou quebrar. Estou com britadeira na mão. Vamos começar por esse salmo. Louvam-te perpetuamente. Tá a ideia de quê? De para sempre. E se eu disser a você que esse perpetuamente foi colocado só em português? Que no hebraico não tem perpetuamente. Já começou a quebradeira. Não tem. Eu olhei de um lado, olhei do outro. Não tem. Aqui foi acréscimo. Apenas termina louvam-te. Não tem perpetuamente. Isso aí é para dar ênfase, mas você não pode ficar acrescentando palavras na Bíblia, né? Nem um tio, nem uma vírgula. Então, quando eu pego um texto para analisar nos originais, é para ter certeza. E aqui eu me surpreendi que perpetuamente simplesmente não existe no hebraico. É só louvam-te. Vamos começar a quebradeira, amém? Então vamos traçar aqui um rumo bíblico, que é a nossa vocação como igreja. Nós não seguimos ideias humanas, nem teologias, nem sofismas, nem dogmas. Nós seguimos o que está escrito, ok? Então abra para mim, por favor, agora em Salmo 115, verso 17. Salmo 115, verso 17. Na progressão da revelação bíblica, sabe o que a Bíblia nos ensina no Antigo Testamento? Que os mortos não louvam. Não é isso que a Bíblia ensina, irmãos? Lembrando que há uma revelação progressiva. Tem coisas no Antigo Testamento que foram o começo de uma iluminação e depois veio Jesus e abriu mais o entendimento. Mas vamos por parte. Aquilo que o Espírito Santo inspirou essas passagens foi o mesmo Espírito de Deus, que fala a verdade. E o que o Espírito de Deus ensina? Vamos lá? Salmo 115, 17. Leia comigo, vamos lá? Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem para a região do silêncio. Onde é a região do silêncio? O Sheol Hades, o mundo dos mortos. Para onde vão as almas, chamada de região do silêncio. Essa caracterização de região como silenciosa já é interessante. Mas a palavra é enfática, os mortos não louvam. A alma de morto não louva. Como é que a Bíblia diz que há louvor aqui na terra? Como é que os salmos ensinam isso para a gente? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Quem é que louva ao Senhor? Quem respira, quem está respirando oxigênio, quem está na terra dos viventes. E a palavra não pode ser mentirosa, ela diz, os mortos não louvam. E os que estão na região do silêncio não louvam. Então eu tenho que ficar com aquilo que a palavra de Deus me ensina, amém, igreja? Não há equívoco nessa tradução nem nesse texto. Para não dizer que é um texto isolado, tem outro texto. Isaías 38, verso 18. O profeta Isaías é o profeta mais usado por Deus no Antigo Testamento, fora Daniel, é o profeta Isaías. Profeta gabaritado, usado pelo Senhor com revelação. E o que ele diz aí na palavra? Na sua palavra bíblica, santíssima, inerrante. Isaías 38, 18 até o verso 19, tá? Já está aqui, ó. Leiam comigo para a gente ganhar um tempinho, vamos lá? A sepultura não te pode louvar. O que mais? Nem a morte glorificar-te. Não espera em tua fidelidade os que descem a cova. Verso 19, vai ficar mais claro ainda, vamos lá? Os vivos, somente os vivos, esses te louvam como hoje eu o faço. O Pai fala notório aos seus filhos a tua fidelidade. Está claro aí nas palavras do profeta, irmãos? Eu acho que é muito enfático. Primeiro o salmista diz, os mortos não louvam. Agora o profeta inspirado explica. Só os vivos, só os que respiram podem louvar. Amém, povo santo? Para mim, basta.
revelação que está nesses dois textos. Então nós temos um grave problema, porque a maioria de nós que veio das igrejas tradicionais, eu vim de igreja tradicional, fui católico na infância e batista quando me converti, aprendi que eu iria para o céu louvar o Senhor, depois de morto. Onde está o equívoco disso tudo, irmãos? Primeiro que, depois de morto, eu não vou para o céu. Para onde nós vamos quando morremos? Seio de Abraão fica onde? Debaixo da terra. Nessa região que foi chamada de região do silêncio. Então presta bastante atenção na progressão da revelação, porque nós somos induzidos a um erro. E a palavra não endossa que nós, depois de mortos, vamos adorar. Não há endosso bíblico para isso. Amém, povo santo? O cântico em uníssono nos salva no tempo final. Agora, tem um texto no Apocalipse que parece sugerir que os santos vão louvar junto com os anjos. E não parece só sugerir. Ele realmente ensina que nós vamos louvar junto com os anjos. Mas a questão é onde e quando. A igreja que botou todo mundo no céu, a igreja católica romana, ela usa esse texto para dizer que os santos estão no céu louvando com os anjos. Então presta bastante atenção, porque o texto é mais específico. Apocalipse 14, 1, já está aqui já, né? Dessa vez está? Tá. Então leia aí comigo. Vamos andar na Bíblia, tá? Não nas ideias dos homens, mas na Bíblia. O que está escrito aí, igreja? Olhei, é visão de João. Olhei o quê? E eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Amém? Presta atenção no detalhe. Na visão de João, ele vê o Cordeiro, que é o Rei Jesus, em pé sobre o monte Sião. Vamos lá, vamos adiante. E com ele, os 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Beleza. Até aqui chegamos juntos? Onde está o Cordeiro? E os 144 mil eleitos? No Monte Sião também. Também, ok? Verso 2, igreja. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, com voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Então João está tendo uma visão do Cordeiro com os eleitos, e ao mesmo tempo ele ouve do céu um som. Amém? Estão conseguindo visualizar os ambientes dessa profecia? Ele agora está ouvindo do céu. Vamos seguir adiante. Verso 3. E o que aconteceu então? E entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Onde é isso, irmãos? No céu. É a sala do trono de Deus, onde ficam os 24 anciãos, onde ficam os 4 seres viventes e onde está o trono de Deus. Amém? Então há um cântico no céu, diante do próprio Deus. E aí o texto vai dizer, na continuidade do verso 3, irmãos. Leiam com atenção, vamos lá? E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da onde? Da terra. Amém? Até aqui está tranquilo? Vamos seguir, verso 4. Aí vai descrever quem são esses eleitos. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Quem são esses com tantas qualidades? Seguidores do Cordeiro. Quem são?
os salvos. Então vamos lá, vou recapitular. Há uma visão de João em que os santos, os 144 mil eleitos, estão com Cristo, com o Cordeiro. E ao mesmo tempo, há um cântico que vem do céu. E esse cântico que vem do céu é aprendido pelos 144 mil. Quantos dizem amém? Agora, na visão da maioria dos teólogos influenciados pela Igreja Católica Romana, tudo isso que você está lendo aí se dá onde? No céu. Qual é o grande erro interpretativo dessa visão aí pelo ângulo celestial? Qual é o erro? O erro começa logo no primeiro texto, irmãos. Olha onde é a visão. Onde João está vendo essa galera toda, esses eleitos todos? É no céu ou sobre a terra? Sobre a terra. Sabe por que é sobre a terra? Porque nós cremos que Jesus vai reinar sobre a terra. Porque nós temos a visão aclarada do reino milenar, literal sobre a terra. Mas você vai ler em várias Bíblias comentadas, você vai ler nos escritos católicos romanos, você vai ler nos escritos evangélicos, que isso tudo aqui é no céu. Falei a vocês que eu gastei bastante tempo pesquisando. Tenho várias Bíblias de estudo para ver. Incrível, até mesmo o comentário judaico eu li, judeu messiânico, pessoas judaicas que creem em Cristo. E quando eles leram aí, no Monte Sião, entenderam céu. Aonde na Bíblia, Monte Sião é céu? Qual passagem na Bíblia Monte Sião é céu? Sinônimo de céu. Vocês estão vendo qual é o grande problema? A visão de João é clara e ela está embutida, se você olhar o contexto anterior e o contexto posterior, é uma visão que parece fora de contexto. Porque está falando da grande tribulação, está falando da besta. De repente se abre uma visão sobre os glorificados no Monte Sião. Mas na sequência ainda não aconteceu. É como se fosse um quadro estanque, um momento estanque assim na visão, só para que pudesse ver o futuro. Lembre-se, a colagem, a progressividade das visões não são necessariamente cronológicas. Vai ter visões dentro da visão de João no Apocalipse, que vai lá na frente, depois volta para o começo. Vai lá na frente com uma série de juízos, depois volta de novo para o começo. E fica indo e voltando. Indo e voltando. Não é uma linha reta cronológica. Quantos entenderam? Por isso não é espantoso que dentro do contexto está falando da grande tribulação, da besta, e de repente se vê os 144 mil junto com o Cordeiro no Monte Sião. Isso é mais à frente, é depois da sua vinda. Sem anjo nenhum. Mas os anjos aparecem no cenário, não aparecem? Onde eles aparecem? Céu. Sabe qual é a grande dificuldade? É que toda vez que se mostra um cenário celestial, a gente pensa nessa divisão, nessa dicotomia. Terra é terra, céu é céu, e os dois não se veem, os dois não têm acesso às duas dimensões, né? A dimensão celestial e a terrena não tem acesso nem conexão. Mas isso é um erro. Lembre-se que quando Estevão estava sendo apedrejado, o que aconteceu para Estevão? O céu se abriu. O céu de Deus se revelou a Estevão na terra. E ele viu o Pai e ele viu Jesus em pé do lado do Pai. Na verdade, o céu de Deus é inacessível agora aos nossos olhos pela vontade de Deus. Porque na hora que ele quiser abrir, o céu de Deus tem conexão com a terra. Como estão entendendo em nome de Jesus? Sabe o que está acontecendo aqui nessa visão, irmãos? Terra e céu estão unidos. Estão em consonância. Os anjos de Deus no céu e os glorificados na terra com Jesus estão cantando o mesmo cântico. Em cima começa a cantar. E embaixo começa a aprender a cantar.
Porque os de baixo estão aprendendo a cantar. Amém? Não precisa fundir as duas dimensões, nem levar os de baixo para cima, nem os de cima para baixo. É simultâneo. Olha como é que é complicado isso na nossa mente, irmãos. A tendência de achar que está tudo lá em cima e não tem nada aqui embaixo acontecendo. Isso é um problema sério. Isso foi plantado no coração da igreja pela visão católica romana. E eu vou provar isso para vocês. A interpretação católica romana de Agostinho, século V. Se eu pudesse, tivesse tempo, hoje é culto de quarta-feira, eu não tenho o mesmo tempo de domingo. Domingo eu falo 1h, 1h10. Hoje é mais curtinho. Mas vou dar a vocês o suprassumo daquilo que eu pesquisei. Esse Agostinho é o teólogo mais reverenciado pela Igreja Católica Romana e pela Igreja Evangélica. Protestantes evangélicos reverenciam Agostinho. Ele praticamente formatou o cristianismo para o Ocidente. O Ocidente é totalmente influenciado pela teologia de Agostinho, do V século. Ele nasceu no IV e viveu até o V século. E o que Agostinho ensinou à igreja? Primeira coisa que eu quero destacar aqui é o seguinte: Agostinho, anteriormente, era milenarista. Ele cria no milênio literal. Depois ele rejeitou essa visão. Ele resolveu que não é literal. Ele abominava a ideia, Agostinho abominava a ideia de um banquete literal na terra com comida e bebida, na volta de Cristo. Ele achava isso carnal. Quando ele deixou de crer que o milênio seria na terra literal, ele abraçou com todas as forças o amilenismo, a não literalidade do milênio, e jogou toda a esperança da igreja para o céu. Agostinho é pai de uma doutrina muito difundida no meio católico e evangélico, de que as almas vão gozar o reino no céu e não na terra. Mas eu não quero falar tudo que Agostinho ensinou, eu quero me deter na questão do coral. Sabia que ele falava sobre isso? Eu vou falar algumas coisas que eu pesquisei. Ouça com atenção. O que Agostinho ensinou e ficou sendo doutrina para a igreja? Ouve com atenção, são pequenos trechos. No céu nós louvaremos. Até aí não tem problema nenhum. Porque um dia também vão subir ao céu, depois de glorificado, não antes. E se lá em cima eu contemplar a Deus, certamente direi como os anjos: santo, santo, santo. O problema é como ele pensava. No céu louvaremos. O ponto de partida da oração é o louvor. Antes da ação de graças, do pedido de perdão ou da súplica. E será também o seu ponto de chegada na eternidade. Presta atenção. Onde proclamaremos para sempre os louvores de Deus. Está vendo aí a raiz dessa visão? De ficar eternamente louvando? Querido, não teria problema nenhum. Nós louvamos aqui meia hora só. E foi bom, não foi bom o louvor de hoje? Foi gostoso. No meio da adoração acabou a luz. Vocês continuaram louvando. Estavam conectados com o céu, com o alto, adorando a Deus. Às vezes parece lúdico, né? Dizer, pô, mas eu quero viver eternamente louvando a Deus. Eu também quero. Mas não estaticamente. O problema da visão que Agostinho vai plantar na igreja é a ideia de que as almas vão adorar a Deus já depois de mortas. Porque não desce, elas sobem para o céu. Esse é o problema. Na concepção católica romana de Agostinho, assim que a pessoa morre, ela já entra na fase da eternidade. O período desincorporado na morte, para ele, já é eternidade. Então vai dar a ideia de que morreu, vai direto se somar aos santos num grande coral. Esse é o problema. Vou ler mais um trecho. Aqui na terra,
sabemos que Deus é glorificado no ser humano vivo e que experimentaremos desde já um antegozo da eternidade, quando somos capazes de elevar expressões de louvor a Deus. Então ele já diz, nós começamos a cantar aqui no mundo dos vivos e depois de mortos entramos na eternidade para cantar eternamente. Então qual é a atividade na cabeça de Agostinho que os mortos fazem? Cantam, louvam eternamente. Foi isso que você leu na sua Bíblia, no Salmo e nas palavras de Isaías, irmãos? A ideia é bonita, a base bíblica é nenhuma. Entenda isso. Olha a contradição. Vou dar a vocês um trechinho de uma contradição de Santo Agostinho. Olha o que ele diz aqui. Não é, portanto, absurdo dizer que cada um desses dois grandes corpos, o nosso céu e a nossa terra, é terra. Se os comparamos àquele céu misterioso, ele está fazendo então um contraponto entre o céu e a terra de baixo e o céu de cima. Céu misterioso, ele diz assim, ó, que pertence ao Senhor e não aos filhos dos homens. Ele acaba de dizer na sua colocação que o céu não é dos homens. Não pertence aos homens o céu. Mais adiante ele diz, ali todos cantarão, não haverá voz discordante. Agora, ele não fala literalmente de coral. Coral, ele não fala. Mas a ideia do ajuntamento de mortos louvando a Deus, isso ele fala. O texto que eu vou destacar diz o seguinte, no livro A Cidade de Deus, tem as referências bonitinhas aqui. O livro A Cidade de Deus de Agostinho, ele inverteu a expectativa. Ao invés de aguardar a volta de Jesus para estabelecer um reino na terra, ele deu aos santos, aos cristãos, a ideia de que vamos reinar lá em cima. O reino daqui de baixo não presta, não serve, já está julgado. O reino nosso é lá em cima no céu. Ele escreveu um livro chamado Cidade de Deus. Olha o que ele diz. Lá será eterno aleluia. Já começou assim. Lá será eterno aleluia. Eu vou parar para fazer uma reflexão aqui, uma pausa reflexiva. O que é um eterno aleluia? É para sempre, mas o que você imagina ser um eterno aleluia? Cantar aleluia eternamente. Literalmente seria isso, né? Literalmente seria isso. Você ficar cantando assim. Aleluia, aleluia. Pode ser mais até emocionante. Aleluia. Vai ficar assim a vida toda no céu. Aleluia, 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 aleluia. Cansou? Eu não fiz nem um minuto. Agora imagina isso eternamente. É isso que Deus planejou para os seus santos? Ficarem eternamente cantando aleluia? Qual é o ser que Deus criou para cantar continuamente diante dele? Os anjos, os querubins. A palavra de Deus diz que eles não se cansam de adorar o Senhor. Nós também não temos que parar de adorar o Senhor. Mas o Senhor não nos criou para ficarmos eternamente declarando aleluia. Imóveis. Pensa, irmãos, milhões e milhões e milhões de cristãos, perfilados um dos lados dos outros, ou em camadas, ou em câmaras, e todos eles em uníssono, dizendo eternamente, aleluia, 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 aleluia. Eu, quando me converti à visão do reino, eu enxerguei o reino, deixei de ser tradicional, eu tinha uma concepção de que passar tudo que nós passamos aqui nessa vida, abrimos mão de tantas coisas, tantos percalços, lutas, sacrifícios, abnegações, para depois ir para o céu, me encaixar num coral e ficar eternamente cantando, para mim, isso era uma aposentadoria chata. Falei, meu Deus, tanto esforço, tanto sacrifício, e o prêmio é ficar colado ombro a ombro com outros irmãos e abrindo a boca a vida toda, dizendo aleluia, aleluia, aleluia. Para mim isso era uma aposentadoria chata.
E eu não tinha resposta na época. Hoje eu tenho. Ele diz: cantaremos juntos, sem fadiga, sem erro, sem fim. Qual é o prêmio dos salvos? Cantar sem fim. O cântico dos santos será alegria eterna. Essa ideia de cantaremos juntos, em latim, é simul cantabimus. Cantabimus. Indica coral, coletividade e harmonia. Então, ele não fala claramente de um coral, mas ele descreve os santos num coral. A partir daqui, vai se criar toda uma mitologia em cima desse coral. E o que a gente mais vê no meio evangélico é o povo cantando: eu queria ir para lá, quem me der está lá. Né? Quantos cantos você conhece vai cantar no lindo coral? Eu vou cantar no lindo coral, cantar no lindo coral. Sabe de onde é herdada essa visão? De Agostinho. Agostinho de Hipona, teólogo católico romano, pai da teologia católica romana. É sério, queridos. Tem mais um trechinho aqui, ó. Ali descansaremos e veremos. Veremos e amaremos. Amaremos e louvaremos. Eis o que será o fim sem fim. Ou seja, a eternidade. O problema da visão de Agostinho é que ele não vê reino na terra. Não tem volta de Jesus. A visão católica romana é amilenista. Tudo é simbólico. É tudo no céu. Não tem... irmãos, eu fiz questão de pesquisar. Tem até o juízo final. Tem até a imortalidade do corpo. Só que para eles não faz diferença a imortalidade do corpo. Sabia que não faz diferença? Porque assim que morre, já está na presença de Deus. A ressurreição perde valor. Eu vou provar a vocês com documento, tá? Não é minhas palavras não, minha interpretação não. Eu peguei um trecho aqui de um texto chamado Diálogo com Deus, com Santa Catarina de Sena, do século XIV. Presta atenção, esse documento existe. Essa visão aqui da Santa Catarina existe. Você pode depois pesquisar. Do século XIV. Ouve agora, ouve. Como é que pensam os católicos romanos? Vamos lá? Os bem-aventurados desejam recuperar seus corpos. Já estão mortos em alma na presença de Deus, certo? Essa é a visão católica romana. Eles até desejam recuperar seus corpos. Todavia, não sofrem por sua ausência. Enquanto estão fora de corpo, não tem problema nenhum. Até se alegram na certeza de que tal aspiração será realizada. A Igreja Católica acredita na ressurreição corpórea, porém não tem muito valor. Vou seguir o relato. A ausência do corpo não lhes diminui o prazer, não é angustiante, não faz sofrer, nem julgues que a satisfação de ter o corpo após a ressurreição lhes traga maior bem-aventurança. Ou seja, tá em alma adorando a Deus no céu, já está bom. Mesmo depois que recuperar o corpo na ressurreição, não vai acrescentar nada. É isso que estão dizendo aqui, irmãos. Não traz melhor bem-aventurança. Tá bom, só em alma. Literalmente dizem, preferível só em alma. Não vai acrescentar muita coisa recuperar o corpo. Sabe como é que é o nome disso, irmãos? Apostasia, engano, heresia. A ressurreição corpórea é a chave da fé cristã. Paulo diz exatamente isso. Se cremos em Cristo só para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. A nossa fé está firmada na ressurreição. Se tirar a ressurreição de contexto, não tem valor recuperar o corpo? Como é que nós vamos pelejar com os inimigos
né, o anticristo, as hordas do anticristo, em corpo glorioso, na volta de Jesus. A Igreja Católica pula tudo isso. As almas já vão direto para o céu. E vou falar mais uma coisa aqui que você não sabe. Eu levei muitos anos para aprender isso, viu? Corretamente. Tem uma diferença entre o morto católico e o morto evangélico. Todos eles creem que vão para o céu. Não creem que vai para o céu depois que morre? Mas tem uma diferença assim, bem específica. Os católicos não creem que todo morto vai direto para a presença de Deus. Essa é a diferença, tem o purgatório. Como é que é nos evangélicos? Morreu diretão para a sala do trono de Deus, que não tem base bíblica. Mas pelo menos os católicos inventaram uma gradação para chegar lá. Dependendo do quanto você foi piedoso nessa vida, você fica mais perto de visualizar Deus. Na Igreja Católica é assim. Quanto menos você foi piedoso nessa vida, você fica mais distante. Então pensa no céu em andares. Deus está no mais alto andar. Quem foi mais santo, fica nos andares mais próximos. Quem foi menos santo, fica lá embaixo, olhando Deus de binóculos, de longe assim. Eu estou ironizando, brincando, mas é isso que eles creem, viu, irmãos? E para piorar, tem um purgatório. Aquelas almas que não se aperfeiçoaram, elas têm que passar num foguinho purificador e com as missas e os pagamentos de indulgência aqui na terra, essas almas vão saindo do purgatório e vão migrando mais para perto de Deus, em gradação contínua. Meu Deus, isso é a fé católica romana. Pior faz o evangelho, morreu, já vai direto para o trono. Tem que purgatório, não tem nada. Ou seja, alma pura, santa, maravilhosa, né? Todo pecador que morre vai direto para o trono. Pronto, acabou. Sem estágio, sem etapa, sem purificação, sem nada. Oh, Jesus amado. Aonde está na sua Bíblia que as almas vão para o céu depois que morrem? Cremos como a igreja primitiva, como Santo Irineu. Nós temos que aguardar no paraíso o dia da nossa ressurreição. O mesmo estágio que passou Jesus. Morreu, a alma sai do corpo, desce ao mundo dos mortos. Sai do mundo dos mortos, assume o corpo de volta, isso é ressurreição. O santo morreu, desce para o mundo dos mortos, para o paraíso. No dia que Cristo chamar na sétima trombeta, os mortos ouvirão e sairão dos seus túmulos. Está escrito. Sabe por que a Igreja Católica não se importa com a ressurreição corpórea? Porque eles dão um prêmio para o morto depois de morto. É melhor estar morto, porque já está na presença de Deus. Que valor tem a ressurreição? Nenhum. Melhor estar morto na presença de Deus, pertinho de Deus, do que assumir o corpo. A nossa vitória é no dia de Cristo. Amém, povo santo? Então quero que você entenda uma coisa. Como foi visto no primeiro texto, Apocalipse 14, 1. Há coral no céu? Há. Há louvor no céu? Há. Há louvor entre os anjos, há louvor entre os 24 anciãos. Os querubins vivem para adorar a Deus o tempo todo. Mas o nosso louvor é no mundo dos vivos. Amém, povo santo? Porém, em momentos específicos de vitória, quero que você entenda isso nessa noite. Essas visões de Apocalipse narram um enfrentamento entre as forças de Cristo e as forças do diabo e do anticristo. É guerra. Qual é o contexto dessas passagens? Guerra, confronto, bem e o mal. Cristo e seus santos, anticristo, a besta e os eleitos da besta. É o confronto de duas forças. Quantos estão entendendo? Por isso, queridos, só depois que se vence uma guerra é que se celebra. Amém? Qualquer guerra no mundo humano,
quando um povo vence o outro. Quando um sai vitorioso, o outro derrotado. O vitorioso celebra. Aqui nessas visões do Apocalipse, em pontos específicos dessa vitória, nós vamos aprender um cântico de vitória. Quantos dizem amém? Aí faz sentido. Céu e terra celebrando a vitória dos santos. É anjo cantando, sim. É santo na terra cantando, sim. Céu e terra estão cantando a mesma vitória. Abre a sua Bíblia para não ficar nas minhas palavras. Apocalipse 19:1, já vamos terminar. Apocalipse, capítulo 19, verso 1. É interessante, queridos, que a ideia de morar no céu, da alma e para o céu, é tão arraigada na alma dos cristãos. E aí eu digo cristãos evangélicos, católicos, romanos, ortodoxos gregos, que mais? Tem cristão ali na cópita no Egito, tem uma série de ramificações. E todos eles creem que vão morar no céu. Coisa que a igreja primitiva jamais pregou. Mas está tão enraizado, tão enraizado, muito enraizado. Quando lemos algumas passagens, se não tivermos cuidado, nós vamos também achar que nós vamos para o céu nessas passagens. Apocalipse 19:1, igreja. Os santos... Deixa eu beber uma aguinha aqui. Estou pigarreando. Vamos lá, Apocalipse 19:1. Já está aqui? Já. Leiam comigo, por favor, o que está escrito. Vamos lá? Depois destas coisas, ouvi no céu, com uma grande voz, de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! Ou seja, louvado seja Deus. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Que multidão é esta que canta no céu? Os anjos. Não podemos descontextualizar e colocar aí os salvos. Lembram de Apocalipse 5? Quando Jesus, eu preguei recente sobre isso, quando o Cordeiro entra na sala do trono, primeiro se dobram diante do Cordeiro quem? Começam a adorar o Cordeiro. Os 24 anciãos. E depois, todos os anjos que tem no céu também aumentam o coro para adorar o Cordeiro. É voz de multidão, inumerável. Não dá para contar quantos anjos tem no céu. E todos a uma estão adorando o Cordeiro naquele momento. Em Apocalipse 5. Por que quando se vê uma multidão adorando no céu, automaticamente se pensa em almas de santos, de seres humanos? Porque nós somos induzidos por uma teologia já bastante estabelecida. O texto está dizendo no verso 2, igreja, vamos lá? Porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue de seus servos. Presta atenção, queridos. É um momento que ainda vai acontecer no nosso futuro, em que a grande prostituta, o sistema religioso caído vai ser destruído. Vai haver comoção no céu, porque na terra Deus julgou a prostituta. Os anjos, eles acompanham tudo o que acontece sobre a terra. Os anjos torcem também pela nossa vitória. Por isso a palavra de Deus diz assim: há júbilo entre os anjos do céu quando uma alma se converte na terra. Por quê? Porque os anjos estão acompanhando o que está acontecendo aqui, no mover da salvação. E quando o sistema religioso caído do anticristo
é abalado, os anjos celebram. Deus está julgando sobre a terra. Está vingando seus servos. Vamos seguir o texto, mas não no verso 3. Vamos ler todos juntos. Segunda vez disseram, aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. É o julgamento da grande meretriz. Verso 4, contexto de batalha, amém? Contexto de juízo. Verso 4, igreja. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes, querubins, prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Qual é o cenário dessa adoração, irmãos? A sala do trono de Deus, onde estão os 24 anciãos, onde estão os querubins, no céu. Amém? Verso 5. Vamos lá? Leia em voz alta no finalzinho, vamos lá? Saiu uma voz do trono, exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos. Agora eu quero contextualizar você na cronologia. Na cronologia do que está acontecendo. Qual é o contexto dessa adoração no céu diante do trono? O que acabou de acontecer sobre a terra? Deus julgou o quê? A meretriz. A cidade está saindo fumaça. É um juízo sobre a Babilônia. Ok? Isso não é no finalzinho do período tribulacional? Sim? Muito bem. Enquanto isso está acontecendo, Deus derrotando seus inimigos do céu para a terra, é dada uma ordem do céu para que seus servos louvem. Onde estão os servos de Deus nesse momento? No céu, irmãos. Foram arrebatados já? Antes da volta de Jesus? Na terra. Todos nós que sobrevivemos à perseguição do anticristo, vamos fugir para os montes, fugir para o deserto. Nós estaremos vivos sobre a terra. Quando Deus completar essa palavra. Tem ninguém no céu. Os servos de Deus estão vivos sobre a terra. Não estão no céu. Quantos conseguiram compreender? Irmãos, isso é fundamental. A apostasia, o engano, nos induz ao erro de interpretação. Você lê a Bíblia com a mente contaminada. Esse cenário aqui, ele ao mesmo tempo fala do céu e da terra. Como o texto de Apocalipse 14 que nós vimos. Céu e terra. Não misture. Não coloque esse contexto todo no céu. Porque os servos de Deus, nesse momento da história, não estão no céu. Amém? Todo mundo aprendeu, por favor? Querido, isso é tão importante. Parece bobo. Pastor, o que tem? Eu quero cantar no coral do céu. Eu quero cantar no coral do céu. Eu quero ficar eternamente dizendo aleluia, aleluia, aleluia a vida toda. Não muda o que a Bíblia ensina, por causa do desejo lúdico de adorar a Deus eternamente. Vamos lá, vamos para o contexto novamente. Onde nós estamos aqui, verso... Vou voltar no verso 5, porque a ordem vem do céu, tá bom? A ordem vem do céu. Dai louvores, leia comigo em voz alta. Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos. Foi aí que eu parei. Os que o temeis, os pequenos e os grandes. Agora leia o verso 6. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso. O que está acontecendo aqui? Mais uma vez, o céu está se manifestando e convida os servos da terra a fazerem a mesma coisa,
Adore a Deus em voz alta, porque a vitória é de Deus. Não tem nenhuma dificuldade de ver os santos e os anjos, os seres celestiais, cantando ao mesmo tempo. A dificuldade aí é a interpretação de lugar, onde eles estão cantando. Quantos entenderam? Diga amém. Então presta atenção, irmão, esses textos, de maneira nenhuma, endossam a ideia de que está todo mundo cantando no céu. Em alma, desincorporado em alma. Não há passagem alguma que Jesus desce do céu com a alma de ninguém. A igreja ensinou que Jesus foi lá no seio do mundo dos mortos e levou o cativeiro para o céu, levando as almas tudo para o céu. Isso é ensino da igreja católica romana. Isso é gnosticismo. Vou dar o nome da apostasia do engano. Gnosticismo. A ideia de que a alma é boa e que ela pode ir para a presença de Deus. No céu não tem morte. A morte não habita o céu de Deus. Deus é puro. Deus é santo. Não tem morto no céu. Para isso ele criou o paraíso. Um lugar intermediário de descanso até a ressurreição. Amém, povo santo? Eu fiz meu dever de casa. A partir dessa visão, eu comecei a ler daí para frente, em ordem cronológica. Vamos ver se daqui para frente, depois da vitória sobre a terra, nas forças do anticristo, da besta, se tem alguma ordem, algum outro texto que diga que os santos vão ficar louvando eternamente. Eu não achei um versículo. Você sabia que as passagens que mostram a Nova Jerusalém, que mostram os santos na eternidade, não dizem nada sobre louvar? Pode procurar. A partir do capítulo 19 para frente de Apocalipse, procura uma passagem que diga que depois de glorificar não vão ficar louvando eternamente. Não se menciona louvor. Não se menciona louvor depois do milênio. Não se menciona louvor na eternidade. Simplesmente não há menção. Vocês podem procurar. É uma pesquisa rápida. Capítulo 19 até o capítulo 22. É fácil de ver. Não é estranho. Se fosse propósito de Deus que nós ficássemos eternamente cantando num coral, depois da glorificação, teria que ter alguma passagem mostrando os santos cantando eternamente na Nova Jerusalém. Por exemplo, não há. Amém, povo santo? Então não se deixe induzir pelo erro, pela filosofia de Agostinho, pela teologia deturpada da Bíblia. Ah, pastor, então, quando nós formos glorificados, não adoraremos? Adoraremos. Sabe o que a palavra de Deus enfatiza? Não é a adoração, mas a convivência com Deus. Sabe qual é o prêmio? Entrar pelas portas da cidade e estar na presença do Deus vivo. Sabe qual é o prêmio? Ver a Deus com os próprios olhos. Mas não tem nenhum prêmio dizendo vai ficar cantando no coral eternamente. Isso não é consolo, porque a Bíblia não dá esse consolo. Sabe como é que termina a nossa Bíblia? Os últimos textos. E eles reinaram pelos séculos dos séculos. Amém. Qual é o verbo de ação? Cantar ou reinar? Reinar. Não é ficar estático cantando. É governando o universo com Deus. Servindo a Deus e governando com Ele. Amém, povo santo? Tirei isso do coração de vocês? Alguém quer cantar num lindo coral? Lá no céu? Depois que morrer? Então fica de pé nessa hora, irmãos. Quer cantar louvor a Deus? Canta agora. Na terra. Todo ser que respira, louve ao Senhor.